Olá, estamos retomando a nossa fala semanal e vamos estar falando por um breve período de tempo sobre permanecer em Cristo. Nós agradecemos a Deus porque estamos novamente ministrando ao seu coração, ao nosso coração, e a nossa oração é que Deus nos capacite a alcançar seu coração pela unção do Espírito Santo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que a bênção do Senhor nunca se aparte da sua vida e a palavra de Deus seja sempre a palavra rema para direcionar sua vida, sua casa, sua família. Deus tem nos direcionado a permanecer nele. É um desafio permanecer. Um dos grandes problemas que temos em nossa jornada é a continuidade. Por vezes somos convidados a não continuarmos. Por vezes somos tentados a parar, a desistir, porque as dificuldades trazem para nós esse desafio. Continuo ou paro? Vou seguindo ou deixo de seguir? Agora, também pensando em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, quantos que corriam bem, hoje estão frios, abatidos, longe de Jesus Cristo? Quantos tomaram a decisão de recebê-lo como Senhor, como Salvador, mas vieram as tempestades, vieram os ventos fortes, vieram aqueles que, enviados pelo inimigo, trabalham para a desistência. E não são poucos. Muitos desistiram por causa de uma palavra ou outras tantas palavras de alguém que, usado pelo inimigo, trouxe desânimo. Nós entendemos biblicamente que muitos fatos aconteceram, que as pessoas foram expostas para tomarem uma decisão. E assim podemos dizer que tomar decisão de continuar é uma decisão sobre outra. É todo dia, todo tempo. Então, permanecer significa viver continuamente. Permanecer significa habitar naquele lugar. Permanecer é viver nele. Permanecer em Cristo é viver nele. Permanecer nele. O texto de Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, nos exorta: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. O que estava impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma, condenou o pecado na carne. Aleluia! O ministério de Cristo é um ministério excelente. Por isso, precisamos permanecer neste ministério. E aí, abrimos esse espaço para o entendimento. Às vezes, o ministério, organização humana, é muito conflituoso. E nós temos hoje milhões de ministérios. Sabemos que Deus instituiu os ministérios para a igreja. E não era o ministério
que declarasse o nome de uma organização. Mas sabemos que são 5 os ministérios, não é? Apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, os ministérios que a palavra nos direciona. E nós precisamos andar nesses ministérios. Mas os ministérios criados pelo homem, há uma multidão de ministérios. E andar nesses ministérios muitas vezes gera conflitos, porque a própria instituição do ministério já é um conflito. Portanto, meus irmãos, permanecer em Cristo é guardar um relacionamento permanente com Ele. Permanecer em Cristo é guardar um relacionamento permanente com Ele. Precisamos permanecer nele. Precisamos continuar nele. Precisamos estar nele. Então, permanecer em Cristo é um nível especial. É uma sequência de vida. Não apenas um dia, não apenas um tempo, não apenas um período, mas permanecer em Cristo é uma continuidade da vida. Por toda a vida. Por toda a vida. Não podemos permanecer apenas por um tempo. São muitos os textos bíblicos que vão nos ajudar a entender isso. Em Apocalipse há muitos ensinos. E lembramos da palavra fiel e verdadeira. Que temos que permanecer fiel até a morte. Permanecer fiel até a morte para que possamos receber a coroa da vida. Então, o permanecer está muito ligado à vivência com Ele. Permanecer é um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, muito próximo. Eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. Deus conosco. Aleluia! Eu gostaria muito que nesse rápido estudo pudesse ficar fixado em nosso coração, através do registro de nossa mente. Eu preciso permanecer em Cristo. Não posso ter um relacionamento superficial. Como seria um relacionamento superficial? Lembra que o texto, a palavra é superficial. Algo distante, algo leve, aquilo que é e amanhã não mais será. Então, esse relacionamento com Cristo superficial não é recomendável. Temos que ter um relacionamento próximo, íntimo. Então, Jesus ensinou a seus discípulos que a vida dele estava sendo atribuída aos seus discípulos. Ele usou a figura da videira para ilustrar, ensinar que é preciso estar ligado nele para poder gerar fruto. Alguns gostariam de dar muitos frutos, mas se apartaram do Senhor. Seguiram por caminhos do homem. E o texto já nos exorta que há caminhos que ao homem parece direito. Todavia, o fim deles é a morte. Seguir caminhos que o homem traçou pode nos levar a nos afastar de Deus. Muitos encontraram um caminho e se desviaram de Jesus, o único caminho que leva a Deus. Só Jesus tem autoridade para nos levar a Deus e Ele declarou acerca dele mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Então, qual o caminho verdadeiro? Jesus. Qual a verdade absoluta? Jesus. Quem quer estar com Deus é por meio de Jesus. Por isso temos que permanecer nele, porque permanecer nele nos dá autoridade para alcançarmos diante de Deus testemunhos
e alcançar diante de Deus as verdades absolutas da palavra. Então nós sabemos que em 1 João, capítulo 2, verso 19, o apóstolo João afirma que alguns saíram do nosso meio e andaram por outros caminhos, e foram por outros caminhos. Mas ele justifica, dizendo que aqueles que saíram porque não era dos nossos. Que se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Quem é de Deus, permanece em Deus. Quem não é de Deus, se aparta de Deus. Quem não tem Deus em sua vida, vai sair dele através de tantas situações que lhe são propostas. Mas nós vimos que Pedro declarou pelo Espírito Santo: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, se queremos ter a vida eterna, está nele. Ele é a vida eterna. Portanto, podemos afirmar que existem provas que nos são colocadas como provas para a salvação. Provas de salvação. Como que eu posso provar que estou salvo, que sou salvo? Permanecendo nele. Porque quem permanece nele, esse dá muito fruto. Quem não permanece nele é cortado, é lançado fora. Então, a prova de permanecer em Cristo é obedecer aos ensinos de Cristo. Entendeu? A prova de que estamos permanecendo nele é obedecendo aos mandamentos que ele nos deu. Então, é um desafio para todas as gerações. Um desafio porque exige uma anulação de si mesmo. Para seguir a Jesus, eu tenho que abrir mão dos meus processos, dos meus ideais e seguir agora o que ele tem proposto. Então eu tenho que abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Cristo. Temos entendido ao longo dos anos que nós só faremos a vontade de Deus quando deixarmos de fazer a nossa vontade. Quer experienciar, viver uma vida de obediência? Não coloque a sua vontade como paralelo. É preciso seguir a Cristo de forma correta, sempre, constante e abundante no Senhor. Então, nós temos que andar na contramão da vida. A vida, e são caminhos que são propostos, mas Jesus nos manda outro caminho. Então, é preciso entender isso. Estou crendo que as dificuldades que muitos de nós temos é porque ficamos entre dois caminhos, cocheando entre dois caminhos, sempre colocando à prova a vontade de Deus e a nossa é a que tem que ser obedecida. Então, muitos cristãos acabam desistindo porque não querem abandonar a sua antiga maneira de viver. Nós ouvimos alguém dizer que você estando naquele local é o local certo para as pessoas que têm problemas na vida. E é uma grande verdade. Todavia, se está naquele lugar, não houver mudança de atitude, mudança de comportamento, a mudança de caráter, mudança de personalidade, não mudou nada. Estar no lugar sem mudar não vai alterar, vai continuar sendo o que era antes. Por isso, quando Paulo veio até Jesus, ele teve um encontro com o Senhor, ou o Senhor encontrou com ele. Depois daquele dia, ele não mais perseguiu a igreja. Alguns cristãos, como Paulo, continuam perseguindo a igreja. Persegue o pastor, persegue a liderança da igreja, persegue o irmão, está sempre
criando situação de embaraço para o irmão. É a mesma ideologia de Paulo antes de ter aceito a Jesus. Encarcerava os cristãos, maltratava os cristãos. O zelo dele era tão grande que expunha alguns à morte. E eu estou certo que hoje ainda há muita gente seguindo Paulo. Por isso Paulo deixou de seguir a si mesmo, ou de seguir os governantes da época, para seguir a Jesus. E agora a vida dele mudou. Vida transformada, quando a decisão é: agora eu vou seguir a Jesus. Se você tomar essa decisão, você nunca vai se apartar dele, nunca vai desistir dele, porque você não tem outro caminho a seguir. Agora o seu caminho é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E Jesus é a luz dos homens. Jesus é a vida. Aleluia! Eu estou certo que Jesus é meu Senhor. E eu sigo a Jesus por longos anos. E vou continuar seguindo a Jesus, porque eu não posso tirar Jesus da minha vida. Se você deixar de seguir a Jesus, é porque você quer tirá-lo do seu coração. Você quer apagar o Espírito Santo na sua vida. Você quer extinguir os dons e a graça de Deus. É uma luta muito grande. E muitos têm lutado para se apartar, lutado para desistir. Não lutam para permanecer, lutam para desistir. Então, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que está conosco nestes estudos semanais, nosso apelo nesse mês é permanência, é ficar, é viver, é habitar nele, continuar com ele. Não busque motivo para desistir dele, mas se una a ele. Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, ele ensina sobre a supremacia de Cristo, dizendo que Cristo está acima de tudo e de todos. Colossenses capítulo 1, verso 15, verso 16. Paulo ensina no livro de Colossenses que por meio de Cristo todas as coisas foram reconciliadas com ele. Nada está fora do controle de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 19, verso 20. Paulo insistia para que os irmãos conhecessem o mistério de Deus. Paulo convidava os irmãos a despertar para não serem enganados por falsos ensinadores. Nós temos hoje um número gigantesco de falsos ensinadores, todos ensinando doutrinas falsas, enganadoras, que não levarão o homem a Deus, que farão com que eles mudem, às vezes, de status social, mas não muda de status espiritual. Se o seu ensinador, se o que você ouve, leva você a uma mudança de status social, mas não leva você a uma mudança de status espiritual, tudo isso é vão, vai acabar, porque tudo passa, o que permanece é a palavra de Deus. Voltamos a falar sobre permanecer. Então Paulo ensina que deveriam continuar vivendo em Cristo, enraizados em Cristo, fincados nas coisas do alto que vem de Deus. Então, firmados na fé, ensinados, como foram ensinados, firmados na fé como foram ensinados. Você continua na mesma fé que você recebeu no início, ou a sua fé não é mais a mesma, ou alguns já têm uma fé que não precisa mais da fé genuína, tem uma nova fé a seguir. Então, é importante, sem fé é impossível agradar a Deus. Não agrada a Deus quem se aparta de Deus. Não agrada a Deus quem não fica em Deus. Por isso o apelo é: fica em Deus, fica com Deus, continua com Deus, não é? As instruções são sempre para permanecermos nele. Que Deus
nos abençoe, trazendo um entendimento claro, correto, justo. Vou permanecer em Cristo. Se você está afastado, tome a decisão de voltar e permanecer. Se você está andando em dois caminhos, cocheando entre dois pensamentos, tome a decisão de ficar em um pensamento. Eu vou permanecer nele. Eu vou continuar nele. Porque só ele tem palavra de vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que você seja exemplo para os que estão perdidos, para os que estão afastados. Seja exemplo de permanência. Não desista. Que não seja caminho para que alguém se aparte do Senhor. E não ande por caminhos que o homem propõe, mas ande por caminhos que o Espírito de Deus lhe propõe. Como saber sobre isso? A palavra de Deus, ela é rica e poderosa de ensinos maravilhosos para permanecer nele. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Permaneça nele. Vamos permanecer em Cristo? Amém.